Opa, aqui é o professor Thiago Pereira, criador do curso de Prática em Benefícios Previdenciários, e seja bem-vindo à nossa aula 3. E nessa série de vídeos eu venho te mostrando como a advocacia previdenciária é uma oportunidade de mercado agora e que você pode lucrar nessa área em apenas 6 meses de atuação, começando sem clientes e sem conhecimento prático, aplicando o meu método de atuação. E o meu método é baseado em focar em 20% do que eu faço para gerar 80% dos meus resultados. Você deve estar se perguntando, mas como assim, Thiago? Eu vou te explicar melhor. Um requerimento administrativo que demanda pouca energia do meu trabalho pode gerar um resultado capaz de bancar até 5 meses de despesa do meu escritório. Foi assim comigo quando eu comecei na advocacia previdenciária. Logo no início eu peguei uma aposentadoria por tempo de contribuição, que eu precisei organizar e reunir a documentação e depois fazer o requerimento na agência. Todo esse processo demorou em torno de 2 semanas, entre o atendimento ao cliente até o requerimento. 30 dias após o benefício ter sido concedido, eu já estava recebendo a primeira parcela dos meus honorários, que deu em torno de R$ 1.205 mais ou menos. Essa parcela eu recebi durante 5 meses, que foi a quantidade de benefícios que eu cobrei, aplicando os 30% da tabela da OAB sobre o valor do salário e benefício. E com esse valor eu pagava as despesas do escritório e ainda sobrava. Então veja que um requerimento administrativo, quando bem feito e organizado, demanda 20% da sua energia, mas gera 80% dos seus resultados. E você não precisa esperar de 2 a 3 anos para receber, como é nos casos das ações judiciais. Mas Thiago, eu consigo fazer isso mesmo não conhecendo nada sobre aposentadoria por tempo de contribuição? É possível sim, mas eu vou te explicar como que você vai fazer. Você primeiro vai analisar se ele preenche os requisitos da regra atual, que pode ser para o homem que tem 35 anos de contribuição e para a mulher que tem 30 anos. E quando cumprida a carência de 180 meses, conforme o que está previsto lá no artigo 201, parágrafo 7º do inciso 1 da Constituição Federal, e analisar também se ele se enquadra na regra 95/85, que agora passa a valer 96/86 pontos, que é a soma da idade mais o período de contribuição, e assim ele consegue fugir do fator previdenciário. Em segundo lugar, você vai pegar o CNIS e analisar se consta todos os períodos contributivos, ou se o cliente possui documentação comprobatória daquele período que não consta lá no INSS. Feita essa análise preliminar, é muito fácil você fazer o requerimento do benefício, bastando ficar atento como funciona o processo administrativo passo a passo, que é o que eu vou te ensinar nessa aula de hoje. Só que na aula 1 eu te mostrei como há clientes buscando serviços jurídicos para restabelecimento ou concessão de benefícios. Mostrei ainda que é possível implementar a advocacia previdenciária do zero através de 8 passos. Já na aula 2 você aprendeu como fazer a publicidade do seu escritório de forma ética e eficiente, além de cobrar corretamente seus honorários. Então, se você ainda não assistiu a aula 1 e a aula 2, eu recomendo fortemente que você volte nelas para entender o que eu vou te explicar na aula de hoje, que é o passo a passo dos requerimentos administrativos perante o INSS. Você já aprendeu até aqui como atrair os clientes, escolher o cliente certo e investir no seu escritório. Então agora eu vou te mostrar como é na prática a atuação administrativa do advogado, sendo o que realmente acontece nos balcões de atendimento do INSS. O mais importante de tudo isso é que você foque nesse conteúdo, porque não vai ser ministrado em outra oportunidade. Tire todas as distrações que você tiver aí do seu lado, como celular, televisão ou até mesmo seu parceiro de trabalho, para que você possa aproveitar o máximo possível dessa aula. E como eu falei no final do vídeo passado, eu possuo um programa avançado para quem quer atuar em benefícios previdenciários. E essa aula faz parte desse treinamento. Só que aqui você vai poder experimentar como eu ensino o meu método prático previdenciário para os meus alunos. Esse conteúdo você só aprende na prática e com muita vivência dentro das agências do INSS. Por isso eu resolvi compartilhar aqui para que você não cometa nenhum erro no requerimento do seu cliente e evitar prejuízo no recebimento dos seus benefícios. Mas antes eu não posso deixar de agradecer os comentários que eu recebi em cada uma das aulas desse workshop. É muito gratificante que o conteúdo já tenha ajudado diversos advogados a implementar essa área lucrativa no seu escritório com os 8 passos ensinados no vídeo 1 e 2. Gratidão eterna a vocês que estão me acompanhando nessa jornada. Agora eu vou te mostrar como é que eu preparo os meus alunos para advogar de fato na área administrativa e judicial previdenciária, mostrando as 5 fases do processo administrativo à luz das instruções normativas do INSS e do conhecimento prático que eu adquiri durante todo esse tempo. A princípio, o conteúdo pode parecer muito intenso para você que não está acostumado com a prática previdenciária, mas assista com atenção todo esse vídeo e te garanto que você vai sair daqui dominando os requerimentos administrativos para qualquer tipo de benefício. E como vai ser uma aula puramente prática, eu vou ter que ensinar ela através dos slides aqui do computador. Até porque eu vou te mostrar o fundamento legal de alguns atos administrativos praticados pelos servidores do INSS. E para você poder entender como que funciona o processo administrativo. Então eu vou sair aqui do vídeo e vou mostrar a tela do meu computador para a gente iniciar a aula, tudo bem?
Bom, então vamos lá. Aqui na tela do computador a gente vai falar sobre as fases do processo administrativo previdenciário. E nós temos dentro da prática previdenciária 5 fases. A doutrina ela reconhece até a 4ª fase, que é a fase recursal, mas dentro da prática nós temos a fase de cumprimento da decisão administrativa. O que eu vou te mostrar aqui agora é como eu ensino os meus alunos no requerimento administrativo. Eu vou te mostrar como fazer um requerimento administrativo de benefício por incapacidade, auxílio e doença, que é um dos que a gente mais tem contato no dia a dia da advocacia previdenciária. Então vamos supor que chegou um cliente lá no seu escritório, eu te ensinei como fazer a publicidade nas primeiras aulas do workshop e esse cliente chega lá para você com a documentação e diz o seguinte: olha, eu estou incapacitado para o trabalho. Então são 2 situações que ele pode chegar para você. Primeira é que ele teve o benefício e cessou e não conseguiu a prorrogação. Então ele estava dentro do benefício previdenciário e aí foi chamado lá pelo pente fino, fez a perícia e não houve a prorrogação do benefício dele. Então pode ser que ele chegue no seu escritório nessa situação. Qual que é o caminho a seguir? Aí eu já vou falar. Ou pode ser que ele chegue para você dizendo: olha, eu estou incapacitado para o meu trabalho habitual, eu não consigo mais trabalhar, estou sentindo muitas dores, eu estou com essa doença, com essa contingência, enfim. E ele vai chegar para você e trazer toda a documentação. Então vai ser o primeiro pedido administrativo, tá? Então vai ser o primeiro benefício dele. Ou ele foi afastado pela empresa por conta de um acidente de trabalho e a empresa mesmo já o encaminhou ao INSS, né, para fazer a perícia. E aí ele pode chegar ali para você para tentar uma prorrogação. Então são essas situações que o cliente pode chegar no seu escritório. Se o cliente ele já tinha o benefício, se o segurado já tinha o benefício e o INSS cessou o benefício ou não teve a perícia, não reconheceu a prorrogação da doença, da incapacidade, qual que é o caminho seguinte, Thiago? A via judicial. Aí você vai já para a ação judicial. Eu tive uma outra estratégia que eu achei mais pertinente por conta do fim do ano. Foi uma segurada, uma cliente que já estava recebendo benefício, teve cessado o benefício, ela pediu a prorrogação, fez a perícia e o INSS negou. E como a gente estava há poucos meses, acho que foi isso em novembro, né, que ela foi lá no escritório, né, e a perícia dela foi agora, recentemente. Como o judiciário ia entrar em excesso e eu teria que entrar com ação aqui na minha comarca, e aqui não tem Justiça Federal, é por competência delegada, a competência que é estadual, o que eu tive que fazer? O que eu tive que pensar, sopesar? Se eu entrasse com ação judicial, eu ia demorar para conseguir a tutela e ainda dificilmente o juiz ia dar a tutela, porque os 3 juízes que tem aqui, eles esperam a perícia. Ou eu poderia aguardar o prazo de 30 dias do primeiro indeferimento e tentar um novo pedido. E aí foi o que eu fiz. Eu vi que ela que o INSS tinha negado o benefício para ela, esperei esse prazo, né, e fiz um novo requerimento e deu o benefício para ela. Considero novamente. Tá? Eu só mudei de comarca, foi uma estratégia que eu tomei aqui, eu mudei de comarca, eu pedi para ser na comarca A primeira perícia, lá ela perdeu, ela não conseguiu, e aí eu pedi para comarca B e nessa comarca B ela conseguiu o benefício. Então foi uma estratégia que eu tomei de acordo com o caso peculiar, mas você pode já ir para a via judicial. Agora, se o segurado vem para pedir o benefício pela primeira vez, então você vai correr todo esse passo a passo que eu vou mostrar agora. Primeira coisa que você tem que ver do segurado, você vai lá no meu INSS e vai criar a senha dele. Vai perguntar para ele: você tem um CAD senha, o que antigamente era o CAD senha? Você já tem a senha do meu INSS digital? Ah, não tem, então vamos fazer. Ele vai trazer todas as documentações para você. Eu tenho uma planilha com o nome e o número do benefício, o número do NIT e a senha do meu cliente, com o CPF dele, porque daí eu consigo acessar todos os acessos dos meus clientes, eu tenho ali na minha mão. Lógico, eu dou essa senha para ele, falo para ele: se ele quiser trocar, ele troca, não tem problema. Eu não faço os pedidos em meu nome, eu preciso até ir lá na OAB para poder fazer esse requerimento, que você pode fazer no nome do advogado mesmo. Eu não faço até por uma questão de responsabilidade, né? O cliente está ali na minha frente, eu faço o requerimento na frente dele e dou uma cópia do protocolo do requerimento. Tá? Então eu pergunto para ele se tem a senha. Se ele não tiver, eu faço a senha dele ali na hora. A senha eu sempre coloco o primeiro nome com a primeira letra em maiúsculo e a data de nascimento, porque essa é a regra de senha do meu INSS. E o CPF dele. Pronto, eu vou ver se ele está na qualidade de segurado. Por quê, Thiago? Porque se ele não tiver na qualidade de segurado, não adianta eu andar com o processo dele, porque ele não vai conseguir receber o benefício por incapacidade, que é o auxílio doença. Tá? Lembrando que a regra de graça lá do artigo 15 da Lei 8.213, né? Se ele não tiver no período de graça, já perdeu a qualidade segurada, aí não tem muito o que se fazer, a não se orientar a ele voltar a contribuir. Esse é o primeiro passo que eu dou. Verifico se ele está na qualidade segurada.
Segundo passo, aí eu vou verificar a documentação e a incapacidade. Se aquela doença, aos olhos do leigo, né? A gente é leigo, se a gente for analisar a questão médica da saúde do nosso segurado, do nosso cliente, nós somos leigos. Então, dá para você bater o olho e ver se realmente ele está incapacitado ou não. Tem um cliente meu que perdeu uma perna. Então, ali ele tem direito ao benefício. Provavelmente ele vai conseguir esse benefício de aposentadoria por invalidez, porque o trabalho dele era como pedreiro. Ele estava registrado como pedreiro. E ele perdeu a perna num acidente de trânsito o benefício vai ser deferido para ele, tá? Enfim, então essa é a segunda análise, a análise documental. Verifico se ele realmente tem alguma incapacidade ali. Lógico, por exemplo, tem um caso de um cliente que teve uma troca de uma aorta do coração. Eu não tenho como testar se ele está incapaz ou não, somente o médico. Ele tem um relatório médico dizendo que ele não pode fazer esforço físico, que ele corre o risco de infarto o tempo todo, e então cabe ao médico perito do INSS fazer essa análise, né? Então, a primeira análise, se ele está no quadro de segurado. Segunda análise é se ele realmente está com alguma doença incapacitante. E a documentação, se ele tem a documentação, eu não sei, não tenho como ter certeza se ele está incapaz ou não para o trabalho. Eu vou para a terceira análise, que é a identificação dele dentro do processo administrativo, né? Que é o requerimento que a gente vai fazer tanto no INSS como no 135, ou até mesmo lá no site do INSS, que é um outro requerimento que você faz para auxílio doença, que tem lá todos os dados, vai sair a data da perícia, tudo bonitinho para você, tá? Bom, feito isso, a fase inicial, nós já estamos na fase inicial. Então você pegou toda a documentação do seu cliente, fez o atendimento, cobrou certinho os seus honorários, fez o contrato de honorários, passamos à fase inicial. Como que eu faço, no meu caso lá do escritório, os processos de auxílio-doença? Eu faço o cadastramento dele no meu INSS, a atualização, né, dos dados dele, e faço o requerimento ali mesmo. E já vai sair um protocolo com a data da perícia, tá? Então aqui já estamos na fase inicial. Quem faz esse cadastro do requerimento, das informações do requerimento, é você mesmo no seu escritório. Agora você pode até agência também fazer. A agência, aqui pelo menos de Indaiatuba, não está aceitando mais agendamento de perícia na agência, né? Tudo pelo 135 ou pelo meu INSS. E eles já estão tirando do 135 também alguns atendimentos, tá? Como, por exemplo, a cópia de PA, é o que você vai fazer agora no próprio meu INSS digital, tá? Então você está na fase inicial, que é o início do processo com requerimento do ato administrativo ou instauração de ofício, em que se definem os objetos do processo administrativo. Como que funciona essa fase inicial ou de instauração? O PA, que é o processo administrativo, ele inicia-se pelo requerimento do segurado ou dependente dele, de ofício pela administração. A própria administração pode iniciar um procedimento administrativo, um processo administrativo, ou pelo requerimento de terceiro legitimado. Pode ser o seu advogado, né, o advogado do segurado, pode ser o curador, enfim. Após o PA, deve seguir o curso normal do processo administrativo, ainda que haja abandono do segurado. Tem que ser concluído. Uma vez iniciado esse processo administrativo, ele deve ser concluído. A administração ela tem o dever de concluir o requerimento dentro dos prazos e formas previstas na Instrução Normativa 77, devendo movimentá-la de ofício se for necessário. Então, manda lá a carta de exigência para o segurado não comparece, não dá andamento, vai até o final a conclusão. Por isso que às vezes tem segurado que chega para mim lá no escritório, fala assim, mas eu fiz o pedido, depois eu desisti, mas veio a carta de concessão do benefício para mim, uma aposentadoria por idade, por exemplo. E nessa fase ocorrem 3 atos. Primeiro, registro do atendimento num sistema informatizado, que pode ser você ou o servidor do INSS, quando você vai fazer um requerimento qualquer. Veja, essas fases aqui servem para qualquer tipo de requerimento, não só requerimento de benefício, tá? A gente está falando de auxílio-doença, que eu estou começando desde o atendimento e tal, mas veja que você pode usar essas mesmas fases para qualquer outro benefício, para qualquer outro requerimento. Identificação do requerente, que é feito no próprio sistema, e formalização e atuação do processo com a juntada dos documentos apresentados pelo requerente. Se você vai até a agência, por exemplo, vou requerer uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então é feita uma formalização, há um protocolo, eu sempre faço uma petiçãozinha, tá? Falando que o segurado está inscrito no regime desde a data tal, que faz jus ao benefício tal, porque tem um período de carência, tem um período de contribuição, ou a contingência, enfim. E eu faço a petiçãozinha lá. A fase inicial ainda, legitimados, quem que pode ser? O próprio segurado, está lá no artigo 670 da IN, dependente ou beneficiário, o procurador legalmente constituído, o representante legal, assim entendido, o tutor, curador, detentor da guarda, o administrador provisório do interessado, quando for o caso, a empresa, o sindicato, a entidade de aposentados devidamente legalizada na forma do artigo 117 da Lei 8.913
E o dirigente de entidade de atendimento do ECA, tá? Pode também fazer esse requerimento, por exemplo, um salário maternidade ou até mesmo um LOAS, né? Assistente social geralmente do próprio ECA também faz isso aí, eu esqueci o nome agora, depois eu vou lembrar e eu volto aqui para poder falar para vocês. Então, o dirigente de entidade de atendimento que trata o artigo 92, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Conselho tutelar, agora lembrei. Vamos lá. Fase inicial de instauração ainda. Competência administrativa. Aonde que pode ser feito o requerimento do benefício? Qualquer lugar, em qualquer agência, independentemente da localidade do domicílio do segurado. Está lá no artigo 670 da IN 77. A falta de documentação justifica a recusa do requerimento? Não pode o INSS recusar fazer o protocolo, fazer o requerimento pela falta de documentos. Isso é muito comum, você vai lá na agência, o servidor fala, tá faltando documento tal, então depois você volta, traz a cópia aí, depois a gente dá a entrada. Não, ele tem que fazer ali na hora e aí depois ele emite uma carta de exigência, tá? Então, se no atendimento todas as condições necessárias para a concessão do benefício também estiverem presentes, a decisão pode ser dada imediatamente. O INSS não faz isso porque não tem contingente para isso, eles não têm efetivo, não têm servidores para isso, mas poderia sair ali na hora. Por isso que o meu INSS agora está vindo para poder dar essa possibilidade de uma aposentadoria por idade, por exemplo, você já ter o resultado ali na hora. Lembre-se também da reafirmação da DER, só que o servidor, ele não dá essa opção para você. Se você for no meu INSS digital, vai ter lá, você quer que na data da análise seja feita a reafirmação da DER. O que é DER? É a data de entrada do requerimento. Pode ser que hoje o segurado ele tenha o direito a um determinado benefício e daqui até a análise ele possa ter direito a outro benefício, um benefício mais vantajoso. Então deve ser feita uma reanálise na DER, uma reafirmação da DER na hora de fazer a análise do requerimento administrativo. Ou eu já fiz isso uma vez, meu cliente na data da entrada do requerimento, ele faltava poucos dias para ele ter a idade para aposentar. Ele já tinha as 180 contribuições, mas faltavam poucos dias. Como eu sabia que ia demorar alguns dias, eu dei entrada e pedi a reafirmação da DER. Quando foi? Não foi da data que eu dei entrada, a reafirmação da DER foi da data que analisaram o pedido. E olha o que está lá no artigo 690. Se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado não satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou em momento posterior, deverá ao servidor informar ao interessado sobre a possibilidade da reafirmação da DER, exigindo-se assim a sua efetivação, a expressa concordância por escrito. Então você faz lá na própria petiçãozinha de requerimento, aqui a gente não está falando do auxílio doença, tá? Pode ser de um outro benefício. Você faz lá embaixo que pede a reafirmação da DER com base no artigo 690, tá bom? Avançando ainda, quais são os canais de requerimento que a gente tem hoje na fase inicial e instauração? O 135, meu INSS, para segurados e procuradores, e na própria agência. As cópias podem ser autenticadas pelo advogado, você vai dar uma rúbrica dizendo que é autênticas, são fiéis às verdadeiras. Está lá no artigo 677, inciso 7 da Instrução Normativa 77. Pessoal, estou falando rápido aqui porque a gente tem muita coisa para poder falar e eu não vou conseguir esgotar todo o tema aqui de forma devagar durante a aula, porque essa aula ela tem que durar no máximo aí 1 hora, tá bom? Então vamos lá, retenção de documentos originais. Para tirar cópia e o próprio servidor autenticar. Então eles só podem reter documentos nessas situações, se for para tirar cópia e o próprio servidor autenticar. Se for extraviada essa cópia, esse documento original, a responsabilidade vai ser do servidor. Ele vai responder um PAD, processo administrativo disciplinar. Qual que é o prazo máximo para reter esses documentos? Eu já vi servidor retendo LTCAT, PPP, que são documentos para aposentadoria especial. E só tem que entregar no máximo até 5 dias, tá? O prazo máximo de retenção. Deve ser expedido o termo de retenção e de restituição em 2 vias. E a obrigação da entrega de uma via do termo ao segurado. O que é isso? Recebi, pega um recibo, dá para o segurado vai pegar de volta, ele tem que assinar que recebeu de volta o documento. Agora nós vamos entrar na fase mais importante do processo administrativo, que é a fase instrutória. Pensa num processo judicial, a gente viu aqui a fase onde você está cadastrando o processo, agora você vai para a fase de instrução, onde vai ser feitas as provas. Então, terminada a fase inicial, temos a fase instrutória, em que se produzem as provas e elementos necessários para a decisão. A produção pode ser feita por requerimento do INSS ou de forma voluntária pelo requerente. Então a produção da prova pode ser feita de forma voluntária. Você está levando a prova documental, você está pedindo a oitiva de testemunha por meio da justificação administrativa ou da entrevista rural e assim por diante. Todos os meios de prova são permitidos para comprovar o direito ao recebimento do benefício, salvo se a lei exigir forma determinada. Veja só, por exemplo, uma aposentadoria rural, né, do segurado especial.
Ele, na hora que for fazer o requerimento, não pode usar somente testemunhas para poder fazer a prova da atividade rural. Tem que ter início de prova material e corroborado com prova testemunhal. Então a lei exige, a própria Justiça Normativa diz isso, tá? E a própria Lei 8.213. Outra coisa, cabe ao INSS analisar todas as provas para todos os requisitos, mesmo que algum deles esteja faltando para a concessão do benefício. Vamos supor, a aposentadoria por tempo de contribuição, está faltando ali a carência do segurado, ele tem ali o tempo de serviço incompleto. O INSS tem que analisar tanto o tempo de contribuição quanto a carência. Tá? Ele tem que dar parecer, não tem a contribuição e não tem a carência e não tem a contribuição. E assim por diante. Quando a documentação apresentada não for suficiente para o acerto do CNIS, o INSS vai realizar as seguintes diligências. Então você levou a documentação lá, não foi suficiente para poder acertar o CNIS, uma atividade extemporânea, uma atividade pela lei do MEI. E aí o INSS pode diligenciar consultando bancos de dados colocados à sua disposição. Por exemplo, a Receita, a Caixa, emissão de ofício para empresas ou órgãos, como por exemplo você vai fazer uma aposentadoria especial. Falta documentação ali, o INSS ou ele pede uma carta de exigência, ele emite uma carta de exigência, ou ele mesmo pode oficiar a empresa para apresentar aquele documento. É difícil acontecer na prática? Até porque o INSS não vai tomar essa frente, né? Mas acontece. Pesquisa externa e justificação administrativa. Essas são as diligências que o INSS pode exigir durante o processo de instrução, a fase de instrução. O que é a carta de exigência, Thiago? É o meio mais comum de intimação do INSS para a produção de prova do requerente. Então, você deu entrada no benefício, fez o requerimento, faltou algum documento, eles pedem uma carta de exigência, vai no endereço do segurado falando, você tem tantos dias para poder cumprir essa determinação, trazer esse documento. Elas são emitidas posteriormente ao requerimento e enviadas pelo correio aos segurados ou aos advogados. O prazo mínimo para cumprimento da exigência do segurado é de 30 dias, não pode ser menos que isso, tá? E não há necessidade de agendar para poder levar a documentação lá. Pode ser feito com a senha de atendimento geral mesmo. Vim aqui trazer o que vocês estão pedindo, tá? Aqui é a carta de exigência e tá aqui a documentação que pediram, tá? Muito simples. Considera-se concluída a instrução do processo administrativo quando estiverem cumpridas todas as exigências, se for o caso, e não houver mais diligências ou provas a serem produzidas. Então, produziu todas as provas. Não há mais necessidade de produzir prova alguma, nem prova testemunhal, nem carta de exigência, nem nada. E aí o processo está pronto para poder ser analisado. E aí conclui-se a fase de instrução. Tá? Está lá previsto no artigo 691, parágrafo 5º da IN 77 também. Outra coisa, nós temos vários tipos de provas dentro da fase de instrução. Então vou falar de uma a uma para vocês aqui. Prova documental. Documentos de identificação pessoal do segurado, que é o CPF, RG, certidão de casamento e nascimento, CTPS ou documentos que comprovem recolhimentos de contribuição ou exercício de atividade laboral urbana ou rural. Documentos médicos para a prova da incapacidade laboral, como atestados médicos e exames. PPPs, LTCATs ou documentos relativos ao ambiente de trabalho e ao direito de contagem de tempo exposto a agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado, entre outros. Nós temos um vasto rol de documentos aí que você pode usar para poder fazer a prova daquela contingência ou daquele benefício que o seu cliente faz jus. Qualquer documento cuja informação esteja em base de dados de órgãos oficiais, por exemplo, de uma Receita Federal, de uma Caixa Econômica, de algum outro órgão, não pode ser exigido dos segurados. O próprio INSS, se ele tem acesso a essa base de dados, ele vai fazer esse requerimento. Devendo a autarquia solicitá-los por meio de ofício. Está lá na 684, no artigo 684 da IN 77 também. E também no artigo 2º do Decreto 6.932 de 2009. Então você fez o requerimento, faltou alguma informação que o INSS pode requerer isso de um outro órgão, né, administrativo, então ele faz esse requerimento por meio de ofício, tá? Ainda dentro de prova documental, pode o segurado requerer a utilização de documentos constantes em processo administrativo anterior. Eu tive um caso de um segurado que trabalhou X anos na prefeitura lá de Santo André. E aí ele depois veio contribuindo como contribuinte individual. E ele foi dar entrada no benefício dele e negaram o benefício. Só que quando ele deu entrada no benefício, ele deu a CTC, que é a certidão de tempo de contribuição, lá do regime próprio, ele deu a original para o servidor, no primeiro benefício que ele foi requerer. Quando ele foi lá no escritório, ele falou, eu vou ter que pedir outra carta dessa lá na prefeitura, e demora meses para sair. Outra certidão dessa lá com o pessoal da prefeitura.
Falei, não, faz o seguinte, me dá o número do antigo benefício, do primeiro processo que você fez. Eu fiz uma cartinha, uma petiçãozinha falando, olha, na análise desse benefício, requer-se que seja expedido, que seja consultado o documento tal, trazido aos autos como prova do tempo de contribuição no regime próprio. Então eu fiz esse requerimento com base no artigo 685 da IN 77 de 2015. Eu vou fazer um requerimento novo de um benefício. Você pode fazer o requerimento todo, né, do benefício, falando da prova, o que tem ali, o que não tem, e aí você faz o requerimento para que seja utilizado como prova, que está no outro processo. Daí você aponta o número do benefício que está no outro processo, aquela prova, e pede para trazer nesse requerimento para que seja feita a análise. Tá? Então todas as vezes que você for requerer o benefício, junto com a documentação, faça a juntada também do CNIS, para que o servidor faça a confrontação de informações e provas. Você vai lá no meu INSS e faz a expedição lá do CNIS, vai ter o CNIS detalhado. Para que isso, Thiago? Porque isso vai facilitar o trabalho do servidor na hora de você fazer o requerimento lá. Tá? O reconhecimento de firma somente pode ser exigido quando houver dúvida da autenticidade do documento. Tá? Então o documento que foi assinado, o perito do INSS, por exemplo, eu tive um caso de uma aposentadoria especial e junto com o LTCAT tem que ter o laudo técnico, junto com o LTCAT tem que ter a assinatura do engenheiro técnico ambiental e lá, ou do técnico de segurança do trabalho, e no meu caso eu não tinha essa assinatura reconhecida firma, e aí o INSS expediu uma carta de exigência e falou, olha, eu quero a documentação com reconhecimento de firma, por conta desse documento ser importante para análise do tempo especial. E aí eu fiz lá, o pessoal da empresa do meu cliente ir atrás do engenheiro, ele fez a autenticação de firma e eu consegui juntar novamente. Tá? Então só pode ser exigido quando há dúvida da autenticidade do documento. Outro tipo de prova dentro da fase instrutória do processo administrativo, testemunhal ou oral. Duas formas de produzir a prova testemunhal no âmbito administrativo, que é a justificação administrativa para qualquer requerimento e a entrevista rural para casos de aposentadoria do segurado especial ou qualquer outro tipo de benefício para o segurado especial. Tá? A prova testemunhal são essas duas formas de você produzir a prova testemunhal, que é a justificação administrativa e a entrevista rural. Ela é usada no processo administrativo com o fim de complementar o valor probatório dos documentos, sendo em regra a prova secundária. Então você vai entrar com pedido de requerimento, qualquer requerimento, tem que ter prova documental, tem que ter documentos, e aí, se for o caso, o próprio INSS ou você como segurado, como o representante do segurado, faz o requerimento para que seja feita uma justificação administrativa ouvindo testemunhas, tá? Por exemplo, prova de dependência econômica ou de relação de dependência como união estável. Então tem a prova documental, tem fotos, tem cartas, tem mensagens, mas você quer corroborar o período com a testemunha. E aí você vai pedir uma carta, uma justificação administrativa para que seja ouvida essas testemunhas. No mínimo 3, no máximo 6. E na esfera administrativa é exigida a prova documental como início de prova material, em regra, e daí vem a prova secundária, que é a prova testemunhal. A prova de tempo de serviço, por exemplo, deve estar sempre acompanhada de provas documentais, sendo a testemunhal de forma isolada, ela não é aceita pela autarquia nem pelo judiciário. Uma coisa que tem gerado muita confusão, alguns advogados vão para o reconhecimento do vínculo para a Justiça do Trabalho e não tem nenhum documento lá, mas é feito um acordo. O INSS não está aceitando essas sentenças, porque tem que produzir prova documental no processo trabalhista para depois trazer para o processo administrativo previdenciário e aí verificando que lá foi reconhecido o vínculo com base em documentos e também em prova testemunhal, aí você vai trazer para o processo administrativo e o INSS vai acabar aceitando ou pode até exigir outros documentos se for o caso. Tá? Então no INSS é muito usada para o segurado especial de forma a colaborar com a prova material, artigo 47, parágrafo 1º da IN 77, que determina o quê? A indispensabilidade da realização da entrevista rural, né, para corroboração de provas a serem consideradas em favor do grupo familiar, ressaltando que, restando dúvidas ao servidor, além da entrevista deverão ser tomados depoimentos das testemunhas. Então, entrevista com o segurado, né, ou com o grupo familiar, e pode ainda querer ouvir testemunhas nessa entrevista rural, tá bom? Ainda dentro de prova testemunhal oral. A entrevista rural é o procedimento interno utilizado pelo INSS, principalmente nos benefícios rurais, com a oitiva do segurado. Em tese, ouve-se primeiro o segurado, tá? E tem por finalidade a comprovação do exercício de atividade rural, complementando a prova documental. Tem que sempre ter prova documental. A oitiva pode ser feita com vizinhos, confrontantes do imóvel rural, onde era exercida a atividade do segurado.
Então a entrevista rural também pode ser determinada para a oitiva de vizinhos. As entrevistas são consideradas indispensáveis para a comprovação do exercício da atividade rural para confirmar o que, Thiago? Categoria, se ele é realmente segurado especial ou se ele é contribuinte individual ou empregado. Confirmar a forma de ocupação, se ele é proprietário, se ele é posseiro, parceiro, meeiro, arrendatário, comodatário, entre outros. Confirmar a forma de exercício da atividade, se é individual ou em economia familiar. Tudo isso aqui, pessoal, são requisitos para poder ter um benefício rural, tá? Confirmar a condição do grupo familiar, né, titular ou componente, quando se tratar de segurado especial. Confirmar período de exercício rural, quanto tempo ele trabalhou nessa atividade. Confirmar a utilização de assalariados, que daí, dependendo do número de empregados, ele pode perder a qualidade de segurado especial. Confirmar eventuais outras fontes de rendimentos. Confirmar outros fatos que possam caracterizar ou não a sua condição de segurado especial. É para isso que serve a entrevista rural, tá? Em regra, o servidor deverá dar um parecer conclusivo após a entrevista. Esse parecer tem que vir justificado. O que foi colhido de depoimento, o que ele concluiu daqueles depoimentos. E se surgir dúvidas, pode requerer a oitiva de testemunhas e dar o parecer após a oitiva dessas testemunhas. Tá? Então, primeiro, a entrevista rural, ouve-se o segurado, gerou dúvidas, ouve-se testemunhas. E o mais importante aqui, não é nem isso, tanto no dia a dia do advogado previdenciarista, é a justificação administrativa. Esse é o mais importante. Porque o JA é o procedimento realizado pelo INSS que deve ser oportunizado quando cabível ao interessado que dele desejar fazer uso, ou seja, você mesmo pode requerer, destinado a suprir eventual falta de documento ou comprovação de um fato do interesse do beneficiário ou da empresa. Artigo 574 da IN 77. Pode ser requerido para comprovação de informações, para atualização do CNIS ou para reconhecimento de direitos sem qualquer custo ao segurado. Não pode ter nenhum custo para o segurado. Vai ser feita a oitiva lá na agência, na data, na hora e no local agendado, e o requerimento deve ser acompanhado também de início de prova material, como a gente já tem falado lá atrás, justificando o fato que se quer comprovar com as testemunhas em número não inferior a 3 e não superior a 6. Então lá no requerimento requer a justificação administrativa para provar o fato tal, porque falta documento tal e assim por diante, tá bom? É mais ou menos isso que você tem que colocar lá. Ainda dentro da justificação administrativa, podem ser ouvidas as testemunhas que não residam no local do requerimento. É muito comum isso. Você pedir para ouvir uma testemunha lá numa outra cidade, onde o segurado trabalhava como rural, e aí você pode pedir para ouvir essa testemunha lá. O servidor vai verificar se cumpre os requisitos para o devido procedimento administrativo, marcando data, hora e local das oitivas das testemunhas. E cabe ao interessado intimá-las a comparecerem na agência, ou seja, o INSS não vai mandar cartinha não. É o próprio segurado que tem que ir lá intimar essas testemunhas, tá? E não é obrigatória a presença do justificante, quem requeriu o JA, e o seu procurador. Porém, é importante você ir como advogado lá, por caso o servidor queira esclarecer algum fato com o requerente, ou com você ou com o seu cliente, tá? Finalizando, nós temos ainda a prova pericial, que é realizada pelos peritos médicos, assistentes sociais do INSS e por perito grafotécnico em caso de justificação administrativa. Também é feita análise documental, a prova pericial de prova documental. Tá? O médico perito ele vai também analisar provas de atividade especial. Eu já tive casos que o próprio perito médico fez essa análise, tá? Se realmente era exposto ou não, enfim. Então nós temos também a prova pericial, que é no caso do nosso pedido de auxílio-doença. Você vai agendar lá o auxílio-doença, vai sair a data da perícia. Feita a perícia, já vai no dia ali ter o resultado, e aí conclui-se o processo. Foi deferido? Aí passa-se a fase de decisória, né? Então o INSS reconheceu a incapacidade, passa-se a fase decisória. Reconheceu que o segurado tem o tempo de contribuição, passa-se a fase decisória e assim por diante. Então após a conclusão da fase de instrução, a unidade de atendimento do INSS terá o prazo de 30 dias para decidir, podendo prorrogar por igual período de forma motivada. Hoje você vai conseguir baixar aqui do lado um mandado de segurança contra o ato do INSS de não ter cumprido esse prazo de 30 dias. Então você tem entrado lá no requerimento, está demorando muito tempo, passou de 30 dias, prorrogou e passou dessa prorrogação, mandado de segurança neles. Tá? Artigo 696 da Instrução Normativa 77 prescreve que conclui-se o processo administrativo com a decisão administrativa. Exarou a decisão, concluiu o processo, acabou. Aí passa-se depois a fase recursal, se for do interesse do segurado, ressalvando o direito do segurado de recorrer ou revisar nos prazos previstos na lei. Tá? A decisão administrativa ela deve conter o quê? O prazo de 30 dias após a conclusão da instrução com a prorrogação de igual período, quando motivado. Tá lá no artigo 691.
despacho sucinto do objeto do requerimento administrativo, ou seja, falando em resposta ao benefício requerido na data tal, e aí a fundamentação, foi reconhecido a incapacidade ou não foi reconhecido o período de contribuição e assim por diante. Lógico, aquelas cartinhas elas são bem sucintas mesmo, e aí você tem que ir atrás do despacho decisório que está lá no PA, é um despacho que vem bem detalhada a fundamentação, tá? Eu não sei se eu tenho aqui, ó, esse aqui é um, ó, tá vendo? Ó? Em atenção ao seu pedido de aposentadoria, aqui está falando o período que foi reconhecido, e aí, na verdade, esse aqui é a cartinha que é enviado, né? Mas tem um outro despacho, que uma hora ou outra eu posto aí nas minhas redes sociais para vocês verem, que é um despacho bem elaborado, dizendo por que foi reconhecido, feita análise de todos os requisitos, enfim. Essa é a cartinha padrão do INSS, tá? Ó, foi reconhecido, informando que após análise, documentação, na verdade nesse caso não foi reconhecido o direito ao benefício, pois até a data tal, que nós temos as regras de transição, enfim. Então, continuando aqui, o despacho sucinto, fundamentação com análise das provas constantes nos autos, conclusão deferindo ou indeferindo o pedido formulado, sendo insuficiente a mera justificativa do indeferimento constante no sistema informatizado da Previdência Social. Então, só falar, foi indeferido. Não serve. Tem que dizer por que foi indeferido e o que foi analisado, como está aqui, tá? E aí passamos à fase decisória. As decisões da autarquia devem ser motivadas de forma clara e coerente. Óbvio, isso na prática é um pouco difícil, o segurado sai de lá com mais dúvida do que ele entrou, indicando quais os requisitos legais que foram ou não atendidos. Pode ser que o segurado atendeu o requisito da carência, mas não atendeu o requisito da contribuição. Pode ser que o segurado ele atendeu o quesito da qualidade de segurado, nos benefícios aqui de auxílio-doença, mas não teve a incapacidade reconhecida, e assim por diante. Então tem que fundamentar em decisões, pode também ser fundamentado em decisões anteriores, como é o caso dos recursos, que adota a fundamentação da agência, né, do servidor que analisou, do analista que fez a análise desse processo administrativo, é adotar como razões de decisão do recurso. Bem como notas técnicas e pareceres do órgão consultivo componente, os quais serão parte integrante do ato decisório. E das decisões do INSS cabe recurso de 30 dias. Então, vamos supor, você fez lá o requerimento de auxílio-doença, fez a perícia, saiu a decisão foi negativa para o seu cliente. Qual caminho seguir? Recurso. Ou você já pode ir para a via judicial. Não precisa esgotar a fase administrativa, todas as fases administrativas, para poder ir para a judicial. Então teve o indeferimento no primeiro pedido, e aqui a gente não chama de primeira instância, tá? Nessa fase, que eu vou explicar depois para vocês, e aí é feito você pode fazer o recurso, ou para o INSS já pode entrar com um pedido judicial, tá? Fase recursal. Após o ato decisório, o segurado pode recorrer da decisão para as juntas de recurso. E o recurso não é julgado pelo próprio INSS, mas sim por um órgão à parte, denominado de Conselho de Recursos de Seguro Social, que as juntas compõem o quê? O CRSS compõe-se de 29 juntas de recurso, com a competência de julgar em primeira instância, aqui é a primeira instância recursal, os recursos interpostos contra decisões prolatadas, na verdade está errado aqui, pelos órgãos regionais do INSS, em matéria de interesse de seus beneficiários. Acima das juntas, das 29 juntas, nós temos 4 câmaras de julgamento, que é o CAG, tem sede em Brasília, com competência de julgar em segunda instância os recursos interpostos contra decisões proferidas pelas juntas de recurso que infringem a lei, regulamento, enunciado ou ato normativo ministerial. Aqui não se fala mais de prova, tá? E o Conselho Pleno com competência para uniformizar a jurisprudência das câmaras, né, e do CAG, e das juntas de recurso. Tá? Das câmaras e das juntas de recurso mediante enunciados, podendo ter outras competências definidas no seu próprio regulamento interno, no seu regimento interno. Não é necessário esgotamento da via administrativa para o pleito judicial. Você indeferiu o benefício, não houve a incapacidade, não reconheceu a incapacidade, já pode ir para a via judicial, pedir tutela, enfim. Indeferido nas agências, o segurado pode ingressar com a medida judicial. O prazo é de 30 dias para o recurso e para contra-razões do INSS contados em dias corridos. Essa dúvida hoje dos colegas aí é contados em dias corridos. É facultativo o recurso, não é obrigatório, tá? E deve ser interposto na própria agência que decidiu o requerimento, contado da data da ciência da decisão e da data da intimação da interposição do recurso para contra-razões. Tá? Então o recurso é da data da ciência da decisão. Então chegou lá a cartinha para o segurado, ele tem lá prazo de 30 dias. Você teve acesso ao processo, foi lá no INSS, verificou que teve a decisão, tem um prazo de 30 dias. A contagem de prazo para interessados, artigo 617, é da ciência pessoal registrada no processo, quando o segurado vai na agência e recebe o resultado, e do recebimento constante do AR, quando se tratar de notificação postal. Recebeu, começa o prazo.
E se for por edital, é 15 dias após a sua publicação ou a fixação. Pode ser, por exemplo, que o servidor não atualizou seus dados no INSS, não conseguiu receber o resultado lá, o INSS vai publicar no edital. E temos também o e-recursos, que o INSS adotou o processamento virtual dos recursos ao Conselho de Recursos da Seguridade Social por meio do e-recurso, um sistema informatizado que processará todos os recursos do segurado ou do próprio INSS. Porém, não está disponível para advogados terem acesso. Tá? Não é possível peticionamento nesse sistema, somente o INSS que usa, tá, esse recurso. Então, assim, quando necessário o recurso, você deve fazer lá na agência que foi feito o requerimento, eles vão fazer a digitalização e vai iniciar o andamento virtual do processo. Eu já fiz o recurso ali na hora, saiu a decisão para mim, eu já fiz ali na hora por escrito, ele pegou minha OAB, a minha procuração, escaneou e digitalizou e colocou tudo lá no e-recurso. Competência para recursos da Previdência Social. Qual que é a competência das juntas de recurso? Primeira instância, recursal para julgar o recurso ordinário. É esse o nome do recurso que vai contra a decisão das agências. Recurso ordinário interposto contra decisões prolatadas pelos órgãos do INSS em matéria de interesse dos seus beneficiários. CAGE, câmeras de recurso. Segunda instância, qual que é o nome do recurso? Recurso especial, interposto contra as decisões proferidas pelas juntas que infringem a lei, regulamento, enunciado, ato ministerial. Vedado conhecer do recurso especial exclusivamente baseado em matéria médica, em benefícios de auxílio-doença e assistenciais. Então não se pode prestar esse recurso para discutir a prova pericial, por exemplo. Tá? Conselho Pleno, terceira instância, né? Recursal que julga pedidos de uniformização de jurisprudência previdenciária e deliberar acerca da perda de mandato dos conselheiros do Conselho de Recursos. E aí passamos à quinta fase, que é a fase de cumprimento das decisões administrativas, que é a conclusão administrativa decorre da decisão não mais passível de recurso, que é basicamente o trânsito em julgado. Está lá no artigo 696 da Instrução Normativa 77. Ressalvado o direito de pedir revisão da decisão no prazo decadencial previsto no artigo 103. Então tem um prazo decadencial para poder pedir qualquer revisão das decisões administrativas do INSS. Está lá no artigo 103 da Lei de Benefício. O próprio órgão pode rever a sua decisão de ofício. Tá? Artigo 59 do Regulamento Interno do Conselho de Recursos. O prazo para cumprimento das decisões do Conselho de Recursos, então voltou lá da junta, né? Então não recorreu para o CAGE, mas veio das juntas e aí houve uma modificação. Qual que é o prazo do INSS para cumprir essa decisão? É de 30 dias a contar da data do recebimento do processo pela sessão de revisão de direitos. Tá? É uma sessão que tem lá no INSS para poder verificar se já foi reconhecido, né? E aí dar andamento no cumprimento dessa decisão. As agências terão o mesmo prazo sob pena de responsabilização funcional do servidor que der causa ao retardamento desse cumprimento. Tá? Até porque aqui a gente está falando de verba de natureza alimentar, urgente, então o servidor deve estar atento a isso. Caso o servidor retarde o cumprimento da decisão, cabe ao segurado a reclamação junto ao próprio Conselho de Recursos. Isso está lá no artigo 57 do Regimento Interno. E para a gente finalizar, então houve lá o cumprimento, houve todas as fases. Pode o segurado, ao invés de recorrer, ou ele não ficou contente com o resultado de uma aposentadoria, por exemplo, renunciar ao benefício na esfera administrativa, que na verdade não seria uma renúncia, né? O artigo 800 da IN diz o seguinte, que o INSS entende que os benefícios são irrenunciáveis e suas concessões são irreversíveis, salvo em caso de opção pelo mais benéfico previsto no artigo 688 da IN. Tá? Só que assim que o segurado ele recebe lá o resultado, para que o benefício não seja, como que eu posso dizer, implementado de fato, foi implementado na verdade, mas para que o segurado ele possa desistir, por exemplo, uma aposentadoria por tempo de contribuição, veio o fator previdenciário, ele não gostou do resultado, vai querer esperar o tempo da idade mais tempo de contribuição para poder não ter o fator previdenciário. O que ele faz? Mas ele já deu entrada no benefício, ele já fez o requerimento. O que ele faz? Basta não receber nenhum pagamento, não sacar o primeiro benefício, não sacar o PIS e nem FGTS. E aí ele desiste e tem que ser feita uma desistência, a renúncia, né? Tem que ser expressa, né? A desistência, na verdade, tem que ser expressa, tem que estar por escrito e levar lá na agência, falar, não me interessa, não quero mais esse benefício, não quero receber esse benefício e faz a desistência por escrito lá. Basta ele não receber mais, não receber nenhum benefício, né? Nenhuma parcela, não sacar o PIS e nem o FGTS. E ele pode renunciar o benefício, tá ok? Então, pessoal, só um panorama geral. Aqui num requerimento administrativo, 5 fases.
fase de instauração ou inicial, fase de instrução, fase de decisão, a fase decisória, fase recursal e a fase de cumprimento das decisões. Nós temos essas 5 fases em qualquer requerimento que você fizer perante a autarquia, tá ok? Então agora eu vou voltar aqui para a tela para a gente continuar a nossa aula. Particularmente, eu gosto muito de ministrar essa aula, porque a grande maioria dos alunos saem dela entendendo como o INSS analisa os requerimentos e não são pegos de surpresa durante o processo. E começa a lembrar por que aconteceu isso ou aquilo quando eles fizeram os seus primeiros requerimentos. E essa experiência que os alunos do curso de Prática em Benefícios Previdenciários têm durante todo o programa avançado, que é a aplicação do conhecimento que vai resolver de fato o problema do advogado previdenciarista e que não possui nenhuma experiência prática. Ocorre que após o vídeo 2 eu comecei a receber algumas mensagens de advogados participantes aqui do workshop, me perguntando que programa que é esse que eu mencionei no vídeo 2 e como eles podem fazer para ter acesso a todo o conhecimento prático que eu e a professora Vanusa Mendes possuímos para preparar o advogado do absoluto zero para atuar de forma administrativa ou judicial, como eu ensinei até agora. Isso me fez lembrar de quando eu comecei pegando os meus primeiros benefícios de auxílio-doença para fazer, sem saber por onde começar. Porque na minha época eu não tinha ninguém mais experiente para me ajudar e pelo menos saber quais documentos pegar do meu cliente. E eu sentia muita falta desse tipo de ajuda e muita insegurança. E é por isso que, quando eu decidi ensinar a prática previdenciária, eu queria resolver o problema do advogado inexperiente, ou que já atua, mas ainda sofre com o INSS e a morosidade do judiciário. Para quem não conhece a doutora Vanusa Mendes, ela é uma advogada especialista em benefícios por incapacidade, como auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez. E por conta desse conhecimento, somado ao meu em benefícios em geral, eu convidei ela para criar um programa avançado e inédito voltado para a advocacia administrativa e judicial. Decidimos disponibilizar um conteúdo que é capaz de preparar o advogado para entender detalhadamente o sistema do regime geral de previdência e os benefícios e serviços administrados pela INSS. É um conhecimento puramente prático que prepara para os desafios diários nas perícias, nas audiências, na justificação administrativa e na rotina do escritório especialista nessa área. Agora imagina comigo você poder aprender de fato a atender os clientes nos mais diversos benefícios, saber quais documentos solicitar, como convencer o cliente de contratar o seu serviço, cobrar de forma digna e sem medo os seus honorários. Imagina ainda saber como preparar o requerimento administrativo através do Meu INSS Digital ou por petição estruturada, solicitando benefício ou outros requerimentos básicos, como a averbação do CNIS, por exemplo, ou a conversão de tempo especial em tempo comum. Poder aprender como acompanhar e orientar o seu cliente nas perícias, seja administrativa ou judicial, podendo intervir durante o processo administrativo requerendo a justificação ou atendimento às cartas de exigências emitidas pela autarquia, para não deixar o benefício do seu cliente ser indeferido. Imagina ainda conhecer os tipos de provas que se pode produzir no processo administrativo ou judicial em benefícios como a aposentadoria rural, a aposentadoria por idade híbrida e urbana, as que exigem, por exemplo, o início de prova material corroborada com a prova testemunhal e, por fim, saber redigir todas as petições para requerimentos judiciais de benefícios como aposentadoria especial, por tempo de contribuição, por idade, pensão por morte, salário e maternidade, auxílio reclusão e todos os outros benefícios previstos no regime geral. Tudo isso é o que eu vou proporcionar para você através desse treinamento avançado que eu vou te apresentar no vídeo 4, que vai ao ar na terça-feira às 8 horas, horário de Brasília. Nele, nós trabalhamos 2 modos de atuação, que é a advocacia administrativa previdenciária e judicial, que exigem conhecimentos que demorariam 5 anos para se adquirir. E nós vamos te dar todo esse conteúdo nesse programa. Você não vai precisar esperar todo esse tempo para começar a dominar os benefícios previdenciários. Além disso, você vai ser capaz de identificar no atendimento inicial qual benefício o segurado faz jus e se os requerimentos estão preenchidos, preparando todo o processo administrativo e judicial. Se você não conhece a estrutura das petições previdenciárias, vamos te mostrar um passo a passo de como redigir as suas peças de forma estratégica e como impugnar a defesa do INSS e os laudos periciais que foram negativos para o seu cliente. Você vai aprender inclusive o passo a passo dos quesitos previdenciários. E o melhor de tudo isso é que o treinamento é online e gravado. Você não vai precisar se deslocar ou ter que separar 1 hora do seu dia para você assistir. Porque esse conteúdo ele não tem limite de visualizações e nem prazo para expirar. O acesso é vitalício. Além das videoaulas, você vai receber um material didático completo com modelos de peças, documentos usados nos requerimentos, quesitos previdenciários, entre outros que fazem parte da rotina do advogado previdenciarista. Sem contar que todas as aulas possuem slides em PDF para você imprimir e acompanhar.
Mas eu tenho uma notícia não muito agradável para dar para você. Diferentemente de todos os treinamentos que eu promovo, esse eu vou fazer de outra forma, porque eu quero ter um contato maior com os alunos para ajudar a implementar esse método na sua advocacia para você ter resultados imediatamente. Dessa vez eu quero abrir uma turma especial com um número de vagas limitados a 150 pessoas, que vão fazer parte do nosso grupo fechado de alunos que terão contato diretamente comigo e com a doutora Vanusa Mendes para auxiliar no dia a dia na condução dos seus requerimentos ou processos. Eu vou entregar esse relacionamento para você através do nosso grupo VIP do WhatsApp. E é por isso que eu tenho que limitar a 150 pessoas. Porque estatisticamente esse é o número aproximado que eu vou conseguir interagir e entregar o meu melhor na implementação desse programa avançado de prática em benefícios previdenciários. E dessa vez eu não vou abrir vagas extras porque realmente eu não vou conseguir atender mais do que essas 150 pessoas. Então se você se interessa por esse treinamento completo, eu vou te mandar as instruções de como disputar uma vaga nele na terça-feira, logo pela manhã, com o vídeo 4 do nosso workshop. Mas eu já posso te adiantar que por eu ter essa aproximação maior com os meus alunos, através do grupo VIP do WhatsApp, bem como que esse curso vai dar toda a base necessária para atuar em todos os benefícios do regime geral, o seu valor também não é barato, como desses cursinhos de 3 meses que a gente vê no mercado. Mas eu garanto mesmo que o investimento que você vai fazer nesse treinamento, você vai receber múltiplas vezes mais em apenas 6 meses de atuação. Primeiro porque você vai aprender desde o atendimento até os recursos nos benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, rural, híbrida, especial, por invalidez, pensão por morte, salário maternidade, auxílio doença acidentário e previdenciário, auxílio acidente, auxílio reclusão, LOAS, entre outros benefícios. Nós vamos te ensinar tudo, passo a passo, desde o atendimento, recolhimento da documentação, preparação do processo e, se for para via judicial, como vai correr o seu processo. Segundo, porque você vai aprender como redigir todas as petições desses benefícios que a gente acabou de falar. Terceiro, que você vai contar com o apoio dos professores através do grupo do WhatsApp e da área do aluno, com dicas, orientações e materiais. Por fim, porque você vai ter um curso atualizável até dezembro de 2020, caso a reforma da Previdência for aprovada no próximo governo. E o acesso desse treinamento é vitalício, sem prazo para sair do ar, ou limites para você assistir a mesma aula. Você pode assistir 500 vezes se você quiser. Preocupados com a reforma, a gente já gravou uma aula explicando passo a passo da PEC, para você ter uma ideia do que vai mudar em 2019. Eu acredito tanto no resultado desse treinamento que eu vou colocar dinheiro do meu bolso se ele não funcionar para você. Mas como assim, Thiago? Devolver o meu dinheiro? Isso mesmo. Além da garantia de 15 dias que eu sempre dou para o aluno testar o conteúdo do meu treinamento, e se ele não gostar dentro desse prazo ele pode pedir o seu dinheiro de volta, eu vou dar uma garantia condicional de 6 meses, em que nesse período, se você não tiver nenhum resultado aplicando o meu método, eu vou começar uma mentoria individual com você durante 3 meses. E se mesmo assim, após os 6 meses de aplicação e 3 meses de mentoria individual, você não tiver nenhum resultado, eu vou devolver todo o seu investimento. Então, fica atento que no dia 11/12, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, fixe isso, no horário de Brasília, eu vou abrir as inscrições da turma fechada do meu curso de prática em benefícios previdenciários. E eu vou liberar a aula 4, onde eu detalho ponto a ponto desse treinamento avançado e os bônus especiais que eu preparei para as poucas vagas que vão ser liberadas. Mas enquanto isso, eu quero que você baixe o material que eu preparei aqui do lado, para você já começar a implementar essa área no seu escritório. É um modelo de mandado de segurança por demora na conclusão do processo administrativo e um modelo de petição de benefício por incapacidade, além do meu contrato de honorários que eu uso aqui no escritório. Agora eu quero que você rola essa página para cima e deixe seu comentário sobre o que você achou da nossa aula e quais as suas dificuldades nas ações previdenciárias. E se você tiver alguma dúvida sobre o treinamento, você pode comentar aqui embaixo e eu vou responder um a um. Aqui embaixo também você consegue marcar os seus amigos e compartilhar com eles as nossas aulas e materiais que a gente disponibilizou até agora no workshop. Então, um forte abraço e a gente se vê na terça-feira, às 8 horas, horário de Brasília, no vídeo 4. Até mais! Bom dia, professor Thiago. Queria dizer que o curso está sensacional, estou gostando muito, muito esclarecedor. Os professores estão sempre dispostos a responder nossas dúvidas. Muito bom mesmo, estou aprendendo bastante. Eu já tenho uma pequena experiência nessa área, trabalho já há 2 anos, mas está muito enriquecedor mesmo, gostando muito. Parabéns a vocês, parabéns à doutora Vanusa também. Excelente curso, obrigada. Bom dia, eu quero falar um pouco do curso de previdenciário do Dr. Thiago. Eu não atuava na área previdenciária por falta de conhecimento, por
desinteresse, era uma área que não me enchia os olhos. Hoje eu vejo de outra forma. O curso, sem dúvida, foi um marco na minha profissão, na minha carreira, e eu me abri para esse nicho do direito, que é a área previdenciária, e vi quantas vantagens ela tem e o quanto é importante. Então, o curso do Dr. Tiago foi essencial, não só o curso, como todo o atendimento que eles prestam, todo o suporte do Dr. Tiago, doutora Vanusa, o grupo que foi formado é excepcional. Então, eu só tenho a agradecer e tecer elogios. Boa tarde, Dr. Tiago. Eu sou José Vieira, de Vitória da Conquista, na Bahia. Comprei esses 2 cursos, tanto trabalhista quanto previdenciário. Estou gostando muito, apesar que ainda estou no início dos cursos, mas estou gostando muito. Gostaria de agradecer pela oportunidade, porque quando a gente termina a faculdade, geralmente a gente sai meio desesperado, sem saber onde que a gente vai conseguir subsídio para dar continuidade, né, ao nosso trabalho. Eu ainda não comecei minha advocacia, sou recém-formado, formei esse ano, no meio do ano, e agora há pouco tempo também passei na OAB. Mas vi nos cursos apresentados pelo senhor a possibilidade, né, de aprimorar, de melhorar, e também pelo fato de ter essa nuance de curso voltado para a prática, né? É o que a gente mais anseia quando termina a faculdade, a prática. Então agradeço pela disponibilidade dos cursos.